A paz, amados, maravilha de Deus nas nossas vidas. Quero acreditar que você tenha aprendido cada vez mais um pouco a respeito das nossas lições que estão sendo ministradas nas nossas vidas todos os domingos. Eu confesso a você que eu me sinto cada vez mais abençoado quando eu mesmo assisto esses vídeos que edificam a minha vida e me fazem aprender cada vez mais. Isso aqui é um primeiro passo para nós que somos ministradores da palavra de Deus. Então hoje nós temos aqui o ponto número 2 da nossa lição de número 11, onde nós estamos estudando a respeito de imitadores de Deus no mundo e no lar. E aqui no ponto número 2, o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma ordenança do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Éfeso. E existe aqui algumas palavras que eu gostaria que você marcasse aí na sua revista. O ponto número 1, quando ele fala no versículo de número 18. Isso aqui é um texto bastante conhecido e às vezes mal interpretado em muitas igrejas, em muitos pregadores. Então olha só o que diz aqui: não vos embriagueis. Olha só que essa palavra embriagar está relacionado a um distúrbio no entendimento. E olha só o que a gente vai encontrar aqui na revista, que vários textos da Bíblia e até mesmo pesquisas científicas já comprovaram que o uso desordenado do álcool pode trazer sérias consequências. Amém? Esse vinho aqui que está sendo tratado no livro da carta do apóstolo Paulo não se reporta ao vinho da Santa Ceia. Amém? Por quê? O vinho da Santa Ceia é um suco de uva, resultado do fruto da videira. Então, foi feito ali um suco da uva. Você vai ver relatos, por exemplo, no caso de Noé, que ele plantou uma vinha. Aí você vai perguntar: pastor, mas ele não bebeu o suco da uva? Então veja, era o suco da uva, porém fermentado, tá? Que ele já produziria por si mesmo a questão da embriaguez, tá? Experimente, por exemplo, se utilizar de um outro produto, até um suco natural, por excesso, você vai ver que ele vai causar distúrbios, né? Então, da mesma forma, o vinho fermentado, ele produz a embriaguez. E agora olha só o que a gente aprende aqui, que a gente poderia até perguntar: por que nós não podemos utilizar do álcool? Então olha só, existe uma palavra aqui em Efésios que é a palavra dissolução, e não está escrito lá: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E olha só, dissolução está diretamente relacionada com a embriaguez. Aqui as palavras que se ligam, né? Lembra que eu falei para você no vídeo passado que é importante você buscar significados de certas palavras para que a gente possa chegar a um entendimento? Então olha só, a dissolução está relacionada diretamente com a embriaguez e com a devassidão, tá? Ele diz aqui que o consumo de bebidas alcoólicas é um estimulante puro. Todo tipo de libertinagem, ações desenfreadas, dissolutas e descontrolada, perde-se o pudor e a vergonha. Olha só o que o efeito do álcool pode fazer em um ser humano, né? No homem. Então veja que quando um crente, ele está falando aqui para crente, quando um crente ele deixa se levar por o uso
do álcool que vai produzir a dissolução. E olha só que a dissolução está relacionada e interligada com a libertinagem. A pessoa ela passa a agir de forma desenfreada, descontrolada. E isso não pode acontecer porque o apóstolo Paulo ele está lidando com os crentes de Éfeso a fim de que eles tenham um ideal de vida para eles. E não é isso que o Espírito Santo quer, não é isso que Deus quer para a sua igreja. Então, por essa razão, o apóstolo Paulo está dizendo: não vos embriagueis com o vinho. É bem natural que naquela época não havia um refrigerante, não havia um outro tipo de suco mencionado aqui na Bíblia, porém todos tinham uma plantação de uva e o produto mais comercializado naquela época também era o vinho. Então todo mundo bebia um vinho. Quando chegava um visitante numa casa, lhe oferecia vinho, né? Quando se tinha uma festa, um casamento, oferecia-se vinho e o melhor. Porém, ele está orientando diretamente os crentes justamente a não se embriagar com o vinho, né? E aí ele vai dizer aqui, talvez nós poderíamos perguntar: pastor, então quer dizer que eu posso fazer um aniversário e oferecer um vinho? Não é bom. Por quê? Porque ele vai causar dissolução, ele vai encaminhar uma pessoa para a libertinagem. Então, naquela época, poderia-se justificar o uso de vinho em uma festa, em uma comemoração, mas o apóstolo Paulo está dizendo para não se embriagar. Aí, hoje, poderemos utilizar o vinho? Temos outras alternativas. Nós temos o refrigerante, que não é muito recomendado por conta da saúde. Temos sucos naturais que podem ser oferecidos também, e isso é bom e agradável. Todo mundo entra feliz e sai feliz, e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Pastor, mas eu fui convidado para ir em um aniversário, em uma festa na casa de um amigo da escola, um amigo do trabalho, e lá eles vão oferecer vinho, eles vão oferecer cerveja, eles vão oferecer vários produtos na festa. Você bebe se você quiser. Ninguém vai obrigar você a beber, como também ninguém vai obrigar você a não beber. A decisão ela é sua. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, confusão, dissolução. Então você pode ir no aniversário, você pode ir na festinha, e da mesma forma como você entra, você também sai. Se você acha que você não vai ter um controle, então não vá. Invente uma desculpa e não vá para esse lugar que de repente você pode se decepcionar até consigo mesmo. Isso eu já vi acontecer e a gente precisa evitar isso. Então, olha só, qual é a recomendação do apóstolo Paulo para os crentes de Éfeso, então? Enchei-vos do Espírito. Olha só, esse Espírito que ele fala aqui é com a letra E maiúscula. Então, ele está se referindo a uma pessoa, e essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, olha só, por que é que nós temos por obrigação de nos encher do Espírito? Olha só, olhando para a sua revista, porque é um processo contínuo e crescente de enchimento. Olha só, então vai tirando e vai colocando, vai tirando e vai colocando. Então, Paulo acaba fazendo aqui uma tipologia bíblica. Ele usa figuras para facilitar a compreensão. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então a gente vai entender lá que as pessoas vão bebendo vinho e aquele recipiente vai secando, e aí os servos vão lá e acabam enchendo o recipiente novamente. Da mesma forma, é o Espírito Santo. Você vai se enchendo do Espírito Santo e cada vez mais você vai se enchendo do Espírito Santo, e outras pessoas vão se enchendo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele era utilizado de forma limitada. Não eram todas as pessoas que eram cheias do Espírito de Deus,
né? Haja aí o exemplo de Elias e de Eliseu, que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava em Elias, ou seja, o poder que Elias tinha. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é derramado de forma a todos aqueles que querem e que buscam. Então, é um processo contínuo de enchimento, de crescimento. Segundo, Paulo falou que somos selados pelo Espírito. Então, olha só, nós temos a marca. O Espírito Santo de Deus, ele já nos marcou, ele já nos selou. Nós temos o selo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, olha só, não devemos entristecer o Espírito Santo, ou seja, nós precisamos buscar este selo, precisamos não entristecer o Espírito Santo e também ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. Então veja, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, porque é Ele quem nos convence do pecado. Olha só, Ele nos convence do pecado, é Ele que vai fazer nós termos na nossa consciência a acusação de que nós estamos cometendo algo errado que pode entristecer o Espírito Santo. É Ele também quem opera em nós o novo nascimento. Olha só, é Ele que é o responsável pelo processo da mudança, né? Onde a gente vai começar tudo de novo do zero, engatinhando na fé, crescendo na fé, nos alimentando na fé e amadurecendo na fé. É Ele também quem ilumina o nosso coração. Olha só, essa que é a razão que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso. É por isso que vocês não precisam, vocês não têm necessidade de se embriagar, de viver dissolutamente, viver em confusão, viver em contenda. Vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, porque Ele quem produz tantas coisas maravilhosas na sua vida. E olha o que mais aqui. É Ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, é por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito, porque é Ele que vai levar as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis a fim de que nós sejamos atendidos. É Ele também quem nos batiza no corpo de Cristo. Olha só, que nos convenceu do nosso pecado, nos trouxe para a luz de Deus, né? E agora nós passamos a ser filhos de Deus e somos batizados, selados, e recebemos o amadurecimento, um crescimento, e é Ele que nos batiza, ou seja, é Ele que nos introduz no corpo de Cristo, que é esse que nós temos aí, que é a igreja que nós estamos tratando. É Ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, olha só, por que é que eu não devo buscar o enchimento do Espírito Santo se Ele proporciona tudo isso ao nosso favor? E tem mais, é Ele quem habita em nós. Olha só, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então ele vai começar a controlar os nossos impulsos, ele vai começar a controlar os nossos pensamentos de forma que ele não vai evitar que eu cometa algum erro na minha vida. Mas ele vai me convencer, me alertar, mas quem toma a decisão sou eu. Então, isso aí nós precisamos atentar e procurar ser cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo, muita coisa boa vai acontecer na nossa vida. Uma delas está aqui no ponto de número 3, que fala sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E olha só o que ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o comentarista diz aqui, que o crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, olha só o que o Espírito Santo faz, não vive reclamando de sorte, de coisa parecida, ele não fica criando intrigas e nem tampouco é cheio de amargura e ressentimento. Isso aqui, mudança de atitude, mudança de comportamento, só o Espírito Santo pode fazer. Então, meu irmão, nós precisamos orientar os nossos alunos que eles precisam buscar mais, ser cheio do Espírito Santo, para que possa haver mudança na sua vida. Que não é o pastor, não é o professor, não é a irmã do círculo de oração que vai fazer a pessoa mudar. Quem vai fazer a pessoa mudar é o Espírito Santo. Agora,
se nós não buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida regressiva, e aí nós não vamos crescer, não vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então, veja o quanto é importante nós sermos cheios do Espírito Santo e o quanto é proveitoso estar com uma vida cheia do Espírito Santo. E aí eu fecho agora aqui esse ponto, bem no finalzinho do subponto 3, que diz assim: por fim, o apóstolo Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é se sujeitar? É dar prioridade, é dar razão, é não se sobrepor, não estar sempre assim. Vamos nos sujeitar, nós vamos estar juntos ali com aquela pessoa, ainda que nós sejamos superiores a ela, mas nós vamos descer do nosso nível para estar no mesmo nível, na mesma altura. E ele diz então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, olha só, elevada, não pode. Também não pode ser arrogante e nem soberba. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Então, meu irmão, veja que a nossa aula, a nossa lição, o recado do apóstolo Paulo está cada vez mais ficando suave, ficando doce, porque ele está ensinando pessoas que estão interessadas em ter um padrão de vida ideal que Deus desenhou para a sua igreja. Então, como professor que você vai estar diante da classe, procure mostrar para ele os pontos negativos e os pontos positivos. Qual é a vantagem que nós temos de seguir os conselhos do apóstolo Paulo? Então veja que nós já vimos no ponto número 1 as trevas como obras das trevas e também o fruto da luz. Nós já vimos aqui os pontos negativos quando em trevas e os pontos positivos como luz, e agora estamos vendo aqui os pontos positivos de não ser cheio do Espírito Santo e os pontos positivos de por que ser cheio do Espírito Santo. Então, surgiria uma pergunta: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então, busque ser cheio do Espírito Santo e você vai provar as verdadeiras mudanças de Deus na sua própria vida. Amém? Então, que Deus abençoe você nesse segundo tópico da nossa lição, né? Assista várias vezes, quantas vezes puder, os primeiros vídeos que nós falamos sobre o ponto número 1 e assista agora o ponto número 2. Se você tiver alguma dúvida relacionado a essa ministração ou algo que está inserido na sua revista, você pode perguntar e eu vou ter o prazer de lhe responder. Eu sugiro que você pegue a sua revista, olha, e marque aí os pontos importantes que você acha que são importantes para a sua pesquisa e o seu estudo. Assim você vai evitar a ficar lendo a revista lá diante da classe. Você pode dar uma olhada naquele ponto lá que você já marcou e depois você entra nesse assunto explicando aquele ponto que você marcou e vai facilitar. E você pode até pedir para o seu aluno marcar também na revista dele e isso vai transformar a aula em uma aula dinâmica. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro no vídeo falando do ponto número 3, que vai ser um ponto muito importante, que nós vamos falar sobre a família cristã. Amém? Até lá, Deus abençoe.